No mês de agosto deste ano, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas, criou a Comissão da Agricultura Familiar, Agroextrativismo e Pesca. O grupo tem como principal objetivo oferecer orientação jurídica aos pequenos agricultores que não têm acesso aos programas do governo, às vezes por falta de informação. É sobre isso que nós vamos conversar agora aqui no estúdio com o presidente da comissão na OAB, o advogado Serafim José Taveira Júnior. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia. Muito obrigado, Ibrahim. Então, a primeira atividade prática vai acontecer hoje, mas primeiramente vocês identificaram essa demanda reprimida, a falta de informação. Alguns agricultores nem mesmo sabem que têm direito a programas de governo, a esse acesso, e aí começou a traçar o plano de trabalho de vocês, né? Sim, diante das atividades desenvolvidas por cada um dos 13 membros da comissão, nós verificamos que hoje o estado do Amazonas tem uma necessidade muito grande de dar apoio ao agricultor familiar. E aí o agricultor familiar, ele é protegido pela Lei 11.326, que completou 13 anos esse ano. Mas se nós formos atrás dos agricultores familiares, nós vamos identificar que nem todos têm conhecimento desta lei. Se não tem conhecimento desta lei, o que esperar das outras leis que foram criadas, que porventura sirvam de suporte à atividade da agricultura familiar? Nós temos no estado do Amazonas, Ministério da Agricultura, INCRA, CONAB, IBAMA, a própria SUFRAMA, todos esses com alguma atividade, de forma direta ou indireta, voltada ao agricultor familiar. E no estado do Amazonas, o sistema CEPRO, Secretaria de Produção Rural, que tem a ADS, a DAF e mais o próprio IDAM, da Assistência Técnica Rural, e sem esquecer aí da parte ambiental, né? A Secretaria Estadual de Meio Ambiente, e é isso tudo voltado aos municípios também com suas vertentes, mas é muita coisa para o agricultor familiar. Então a ideia de todos da comissão, nesse primeiro momento 13 pessoas, é compartilhar os conhecimentos jurídicos e propiciar ao agricultor familiar esse suporte jurídico, porque normalmente o suporte jurídico demanda recurso financeiro. Mas nós vamos discutir as dificuldades do dia a dia e dar essa oportunidade de acesso à informação. É exemplo do que nós vamos fazer hoje, com a primeira chamada às 17 horas, para que ocorra às 18 horas, com avicultores da região metropolitana de Manaus, que estão buscando uma forma diferente de união, e aí essa forma sugerida foi a criação de uma cooperativa, mas sabemos que não basta cumprir uma formalidade de registro dessa cooperativa. Nós temos que mostrar a esse avicultor que isso tudo traz implicações. E como a OAB e a própria comissão não tem nenhum interesse de fazer as coisas sozinha, né? Estará presente também um representante da OCB, que é a Organização das Cooperativas do Brasil, para que possam complementar as informações voltadas aí à criação de uma cooperativa. Eles têm essa expertise. Nós temos a expertise jurídica. Então essa que é a ideia, unir a expertise de todos. E aí vocês conseguem dar um norte aí para muitos desses agricultores darem os primeiros passos rumo ao acesso a esses programas. Como é que está estruturada a comissão? A comissão está dividida em 5 subcomissões. O board da comissão, o presidente, vice-presidente e uma secretária, e cada subcomissão já tem nomeado presidente e vice-presidente. A primeira comissão é da agricultura familiar, propriamente dita, a segunda da pesca, a terceira, agroassentamentos, que aí, se alguém perguntar, né, o que é agroassentamento, tem o Distrito Agropecuário da SUFRAMA, ou os assentamentos do INCRA. Temos a subcomissão voltada aos povos tradicionais quilombolas e indígenas, e a última comissão é a da pesca. E aí eu lhe pergunto como é que funciona nos casos específicos para os indígenas, povos indígenas, quilombolas e povos também tradicionais. Existe alguma peculiaridade? Porque existem também políticas de agricultura voltadas especificamente para esse público, né? Sim, esse público é o mais delicado, é o que demanda um esforço maior, porque a única informação que nós temos é a do Censo Agropecuário de 2017, que foi realizado pelo IBGE, e lá nós temos a informação, 330 mil agricultores familiares no estado do Amazonas. Esses 330 mil estão alocados em 80 mil estabelecimentos rurais. Na divisão dos estabelecimentos é que nós começamos a enxergar o público indígena com 16%.
desse total de 80 mil estabelecimentos. É algo muito incipiente em relação à informação. Como eu comentei de início, nós temos no âmbito do Ministério Público Federal uma comissão chamada CATRAPOA, que visa dar apoio a esses povos tradicionais, quilombolas indígenas, enquanto comercializadores da merenda escolar, principalmente. Só que não se tem essa informação. Por outro lado, a Conab estava levantando informações a partir da ideia da criação do primeiro Fórum da Agricultura Familiar em Terras Indígenas. E aí a comissão ela tem essa intenção de aproximar os esforços de cada uma dessas instituições e aí, a partir da obtenção dessas informações, poder propiciar o acesso à informação jurídica, né, ao suporte. Aí se perguntava, mas por que esse tipo de suporte, né? Em relação à agricultura familiar, temos uma legislação federal que obriga as instituições, inclusive na compra da merenda escolar, a adquirir até, no mínimo, 30% de produtos da agricultura familiar. E o que se tem é que esse percentual ele não é atendido em sua integridade, sua completude no estado do Amazonas. Não vamos nem falar dos outros estados, mas no estado do Amazonas temos essa realidade. O município de Manaus consegue atender, mas outros municípios não. E quando se conversa com o agricultor familiar, eles expõem N motivos, fatores que o afasta desse tipo de compras públicas, né? E a ideia é tentar minimizar esses fatores. A exemplo, e falta de informação sobre o que fazer. A legislação está lá e nós vamos, à medida do possível, fazer oficinas, audiências públicas, encontros. Tudo se parte da região metropolitana, né? Que é menor investimento, você pode ir por via terrestre ou, se for fluvial, por balsa, né? Mas a ideia da comissão, como o próprio Dr. Choi, nosso presidente, cita, não é para ser uma comissão puramente composta por advogados. Então, nós podemos sim ter integrantes da sociedade civil que não são advogados, mas que trabalhem com a atividade da agricultura familiar, agroextrativismo e a pesca. E a outra forma de fazer crescer a comissão é ter nos quadros desta comissão os advogados que são residentes nos outros municípios do estado do Amazonas. Perfeito. Agora, só para a gente encerrar, como é que a população pode ter acesso à comissão? É recente, né, a criação da comissão, foi criada no mês passado, mas vocês já têm aí alguns canais para a população encontrar? Nós não criamos ainda nenhum canal nas redes sociais, até porque tem uma dificuldade de internet nos municípios, mas isso não é desculpa. Vamos criar esses canais, a comissão é nova, mas em princípio são duas formas para entrar em contato com a comissão. Uma é diretamente no OAB e a outra, se quiserem, pode anotar o número do telefone 92, código de área, 98267-6894. E aí responderemos às demandas que forem apresentadas. E o número está aparecendo aqui na sua tela. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Serafim José Taveira Júnior, presidente da Comissão da Agricultura Familiar, Agroextrativismo e Pesca da OAB. Muito obrigado pela presença, explicações e esclarecimentos aqui para o nosso público.